O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Boa noite, queridos ouvintes. Isis Viana para mais uma noite de conversa na Sua Voz no Rio, programa do nosso querido vereador Vitor Hugo. Gente, hoje ele teve uma dificuldade para chegar ao compromisso de trabalho na Câmara dos Vereadores. Como vocês devem ter acompanhado o noticiário, teve um ônibus pegando fogo no túnel, né, Santa Bárbara, e isso causou um congestionamento, mas o nosso querido Vitor Hugo, ele enviou uma mensagem para seus eleitores, para seus seguidores, deixando todos calmos que ele ia chegar ao compromisso. Um pouquinho tarde, né, porque pegou um engarrafamento de mais de uma hora, mas a caminho do trabalho, porque ele não para, né. E só para lembrar, gostaria de lembrar vocês da Lei de Segurança 7.280 de 2022, de autoria do vereador Vitor Hugo. Você conhece essa lei? Essa lei fala dos bloqueadores de motocicletas nas passarelas de pedestre. É muito importante, gente. Sabe, né? Nem todo mundo segue muito bem as regras de trânsito, né? E acaba pondo as outras pessoas em risco, a segurança de famílias, né? Idosos que utilizam corretamente a passarela para atravessar as pistas, né? E acabam cruzando, por exemplo, na Avenida Brasil. Às vezes era muito comum ver motoqueiro, né, gente? Porque quem é motociclista sabe, né? Não faz isso, né? Utilizar a passarela de pedestre para estar atravessando, né? Vai fazer a volta, vai buscar o retorno mais próximo e não põe em risco a sua própria vida de outros, né? Muitas vezes as senhoras com crianças não vai utilizar. Então ele, para poder parar essas pessoas que não cumprem com a legislação de trânsito, ele criou esta lei para colocar as barreiras. Pronto, resolvido um problema. Tem um problema ali de falta de respeito, falta de educação, ele criou uma lei, porque é para isso que serve o mandato do vereador Vitor Hugo, né? Para buscar soluções para os problemas dos cariocas, né? Gente, eu sei que vocês estão super ansiosos desde a semana passada, né? Para poder conhecer a nossa entrevistada de hoje. Hoje ela veio, gente. Hoje não teve emergência, tá? As grávidas de emergência não apareceram dessa vez. E tem um detalhe, ela traz hoje uma boa notícia, uma notícia maravilhosa, tá? Aguardem que daqui a pouco Zezé Luz, isso mesmo, ela está aqui conosco, vai contar a novidade que quem ainda não viu nos noticiários, não acompanhou nas redes sociais, vai ficar sabendo o que a turma do Provida conseguiu lá no Congresso esta semana. Vamos de música, querida? Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do Visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do Visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa.
tá? E siga o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Meus ouvintes, que música encantadora, que música tão tocante, né? Não tem como não ficar mexido com essa música, né? Cada letra, cada palavra. Por mais que você não seja cristão como eu, que sou católica, não tem como você não ficar mexido, né? É uma música muito bonita. E para falar sobre essa música, nada mais, nada menos do que quem canta essa música, né? Que está aqui para nos contar a grande novidade dessa semana, né? A grande notícia boa. Zezé Luz, do Provida, vai falar um pouquinho de um projeto muito bonito, o trabalho que ela tem com as grávidas. Falar sobre o projeto Provida e sobre a grande conquista que se teve essa semana e da luta, né? Pela vida de pessoas que ainda nem nasceram, pela vida de pessoas que não fizeram nada de errado, que ainda estão no ventre de suas mães, que muitas vezes estão angustiadas, estão passando por um momento difícil, estão em confusões mentais e alguns tipos de militâncias querem induzi-las a seguir por um caminho que não é um caminho melhor, é um caminho que não é, tirando a parte de religiosidade, né? Embora eu seja católica, não é um caminho que seja saudável também, né? Tanto fisicamente, porque não deixa de ser uma agressão, uma interrupção de uma gravidez, como causa ali um transtorno eterno mental, um transtorno também para a alma, no caso, né, das pessoas que têm um olhar de fé para essa questão também. Então, eu chamo para vocês agora para conversar e falar um pouquinho sobre essa música Zezé Luz. Boa noite, Zezé Luz. Boa noite, Isis. Prazer com vocês. Em todos os ouvintes da Rádio. Peço desculpas realmente. Hoje teve algumas emergências, mas não consegui direcioná-las durante o dia para direcionar com vocês. Então, já quero agradecer de antemão pelo convite, seu, também por você ter o vereador do Lugo, também fala outros, né, na Câmara você fala todos os vereadores que representam, né, o povo do bem da cidade do passando essa canção, ela foi passada no meu projeto Vinhos pela Vida. Nós discutimos a temática, né, a ideia do povo, da banda Expresso HG, e na ocasião a gente pensou como que eles poderiam, né, como nós poderíamos unir vozes pela vida. A gente trouxe esse projeto Vinhos pela Vida, nasceu também na Canção Nova, né, o time e a André estavam na Canção Nova. E hoje nós conhecemos com a Elba Ramalho, e eu participei desde trabalhos na casa da Elba, no Rio de Janeiro. E um dado importante dessa canção, desse projeto, foi que ela foi traduzida para mais de 5 países. Então a gente tem registros aí de nações assim, cantando essa canção, né? Essa canção fala desse direito de nascer, dos nossos vezes, esse privilégio, né? Então, a defesa da vida sempre. A gente sabe que uma das ferramentas eficazes como você para promover a atividade da pessoa humana é através da arte, né? Então, meio de transmissão, internet, você, a nossa vida atual, que aqui, né, passa tudo, né, bem imputado, uma jovem, tendo tantos dons, né? Então, por que não usar esses dons para desenvolver a causa do bem, a causa da vida? Se a gente acreditar, né, essa falsa solução do amor, impedindo que as pessoas realmente, né, não só vítimas,
né, interromper é um sofisma, na verdade ele aproximava, né, a vida humana, né, porque interrompe o processo, né, interromper o programa de raiz, porque a gente volta. A vida não, quando a gente passa pelo procedimento da conta, a gente marca o ser humano, ele não vai contemplar a natureza, não vai contemplar o sol, ele não vai viver, porque vai dizer eu te amo, porque não foi dado esse direito, né? Então, eu tenho propriedade para falar desse assunto, porque eu passei numa boca complicada, né? Pois, em relação à terapia sexual. Eu sei o que a mulher sente na pele, a dor e tal, quando ela nascida, né? Então, sabe que hoje é muito gratificante pelo que eu posso compartilhar também da minha arte, da minha da cultura, daquilo que eu faço, como musicista, como artista, mas também aquilo que é o principal na minha vida, que é a reparação pelo abuso provocado, pelo meu apostolado, meu trabalho voluntário, não recebo para fazer o que eu faço, nem ninguém da minha brasileira, todo mundo trabalha de forma voluntária, né? Então, eu fico feliz que vocês entendam e compreendam essa sacralidade e estejam também nessa querida rádio falando desse tema que é muito quente, muito importante. Vou falar também do acompanhamento pastoral no Bons Abortos, que a gente também acolhe as mulheres que passaram por essa dor principal. Muito obrigada pela sua presença, querida Zezé. Saiba que quando eu pensei em lhe chamar, né, eu vi assim, não, essa é a hora, tem que ser chamar agora, porque eu vi toda uma discussão, né, do ministro Roberto Barroso em sair do STF como despedida de aposentadoria, lançar a porta para o aborto, né, para a legalização do aborto, né. Então eu falei assim: "Não, a gente precisa chamar uma pessoa que entende bem do assunto, pode esclarecer, para a população que tem, né, pessoas embutidas em estar esclarecendo, né, os fatos para as mulheres, que tenha, uma rede de apoio para aquelas que, se sentiram, assim, inseguras, pensaram na possibilidade do aborto e se viram desamparada, mas que tem aonde correr atrás, porque muitas mulheres, né, Zezé, como você pode saber, são mães solos, né, algumas acabam, eh sendo mães solos e têm o filho talvez até porque não tenha conseguido abortar, felizmente, felizmente. Outras acabam abortando, e é preciso que elas saibam que tem como buscar ajuda, buscar socorro e que não pense nisso, né, porque, eu acredito que quando muitas mulheres chegam, em cogitar, em violar o seu próprio corpo e interromper uma vida que está dentro de si, é porque ela não está bem. Ela também precisa, ser cuidada e amparada. Então é preciso que seja, conversado e esclarecido sobre todas as consequências, todos os procedimentos, sobre as alternativas, as possibilidades, para que tenha como se evitar que seja propagada a cultura da morte, né. Seja propagado isso e que as pessoas conheçam também, né, o Provida, outras pessoas com boa vontade, de boa fé, que sejam favorável à vida, desde a sua concepção também se unam e nessa grande corrente do bem. Eu não é muito tempo que eu conheço, né, tem mais ou menos uns 3 anos e fiquei super encantada, conheci através do Centro Dom Bosco, uma amiga de uma igreja de ritos tridentinos do Rio Comprido me levou, né, na verdade ela me convidou para ir para uma audiência pública na Câmara sobre Provida, né, Provida, e eu falei assim: "Não, vamos". Quando eu soube, eu falei assim: "Não, vamos", e estávamos lá com bandeira, com cartazes, eu não conhecia ninguém. E aí, de lá a gente conheceu o João, que é até comerciante aqui do centro, né, ele faz parte da associação comercial também do Rio de Janeiro, do qual também faço parte. E aí ele nos convidou para ir ao Centro Dom Bosco, e aí a gente começou a frequentar, teve
fizemos algumas aulas lá, muitas orações, muitas ave-marias, e foi, assim, uma experiência, assim, muito importante, né. E aí eu vi o quanto era importante apresentar isso para outras pessoas, né, porque a mídia não mostra, essas iniciativas, esses projetos do bem, favoráveis à vida, mostra coisas que, distorcem os valores, encaminham a juventude para caminhos tortuosos de libertinagem, o que acaba gerando isso, né, gravidez indesejada, fora da época, como é que eu posso dizer? Não é fora da época, é gravidez imatura, né, precoce, Inesperada, né? inesperada, exatamente. Então, assim, é muito importante ter pessoas como você para estar falando e estar esclarecendo a população sobre Maravilha. o assunto, né. Eu sou estudiosa também, né, isso é muito bom. Nada, que Há pouco nada. tempo, mas você conhece, né, é muito fácil discernir, é muito fácil para qualquer ser humano que tenha, a graça de ter os sentidos, né, a audição, a visão, você olhar e perceber que é você, que é ruim, que a pessoa está em sofrimento, né. Então, a vida, as ações e o trabalho que a gente desenvolve, ele não é refletido nas grandes mídias, nos grandes jornais, nos meios de comunicação, né? A exceção daqueles que entendem, compreendem, né, que são grandes emissoras, que a gente tem no nosso segmento, né? Segmento católico, ou dos irmãos evangélicos, todos os irmãos espíritas defendem muita vivência, né? Então, assim, a rede corporativa Paulo Freire, ela é uma quantidade super religiosa nesse, né, dentro desse contexto, para unir todas as vozes, todas as pessoas de boa vontade, num só objetivo. Porque a defesa, você defender a cidadania humana, isso não pode ser simplesmente você é cristão, que você é católico, você é cristão, você tem algum tipo de, professa alguma fé, algum credo, né? É o direito Mas natural, é né. um direito natural, e além de ser um direito natural, nós temos a garantia da nossa Constituição, né? A Constituição do Rio está constituinte, né? Está constituinte em 1988, fundamentada, e ali já estava sendo questionado, né? Tanto é que era absurdo pensar em mamar você for uma pessoa, ele não conceber, fala, não, vou te colocar aqui desde a concepção, né? A ciência tem esse diagnóstico, não é, mesmo? Então, assim, o trabalho na rede colaborativa, ela vem de encontro a essa formação, as pessoas terem uma dimensão de contextualizar o porquê que precisa hoje ter pequena vida, porque ela está sendo abraçada. E a gente sabe que isso não é algo que aconteceu na última década. A gente sabe que são anos, Zezé, só te cortando um anos. pouquinho, isso também é reafirmado no Estatuto da Criança e do Adolescente, é reconhecido o direito do nascituro, né. Pois é. Os direitos da gestante, previsto no ECA, é por conta do nascituro, Então, principalmente. nós só precisamos aqui no Brasil de seguir as leis Leis. simples. Você quer defender a vida do ser humano desde a concepção até o seu filho, que já estamos falando de eutanásia, né? Estamos falando não, já estamos praticando a eutanásia, né? Então, isso é uma pauta que a gente sabe que é uma crescente. Então, quem favorece hoje quer a despenalização total do aborto no Brasil, ela quer também despenalização das drogas, despenalização da prostituição, ela quer a eutanásia. Nada que venha para crescer, para evoluir o ser humano como pessoa na sua dignidade, mas só para destruir. Então, por que tanto sangue inocente derramado nesse planeta aqui nos plantados? As pessoas não têm esse direito. Então, você falou aí algo muito sério, que é a questão da gravidez precoce, a gravidez da adolescência, né? E aí a gente vai cair daqui a pouquinho exatamente dessa questão, tão sábia do Conselho Federal de Medicina, da resolução de 1978, para impedir que se mate bebês a partir de 3 semanas, crianças guiadas, né? Então, assim, é uma junção de tentativa e ela é uma constante. O executivo vai lá e diz, vou dar matéria para se defender a vida. Aí muda o governo, ele vai lá e revoga aquela norma e entra com uma outra. Aí acha pouco, pega um conselho que não é constituído, né, eleito pelo povo, aí vai lá e volta e eles votam,
na véspera de Natal para matar os bebês. A gente está um ano, Conselho do um Conanda, né? ano, um ano. Foram mais de 1.200 bebês mortos por escolha letal. Bebês viáveis. Eu tenho conhecimento de crianças que foram mortas nesse estado do Rio de Janeiro, 35 semanas de gestação. Sabe o que é isso? Fala quão importante é o valor da vida do bebê. Fala para essas mulheres e esses casais que vão na vida de adoção esperando um filho, o que é você chegar lá, falar que você passou por uma violência 8 meses depois, que foi matar a criança. É muito ódio no ser humano, é muita violência. E não conscientizar as mulheres dos agravos, das consequências reais dessa prática. Então, isso não é algo que a gente tem que ter. Ah, não vou falar sobre isso. O jovem precisa saber disso, os adolescentes precisam saber do sexo na adolescência vai ter uma consequência. Os pais precisam educar os seus filhos. E as famílias precisam conscientizar sobre essa valorização. Cada vez que se gerou um filho, um bebê, a criança, a mola, o embrião, não importa. É só o estágio. É só ele ter salvaguardado o seu direito e a gente ir lá e deixá-lo vir à luz, porque ele já está na terra, a alma. Sobretudo para nós que entendemos que a vida começa na concepção, a alma é infinita, é eterna. Então, quando você fala de uma pessoa, você enterra o corpo, mas aquele ser humano, ele vai, bebês esquartejados, assassinados, eles vão diretamente para o céu, estão lá com Deus. Agora, a culpa e a dor que carrega somos nós. E ninguém vai dizer para você como que você vai viver essa dor. Você vai sofrer todos os danos, todas essas consequências. Você vai destruir a sua vida. Tem estudos científicos que vêm comprovar o percentual absurdo das mulheres que contraíram câncer está muito tubulosa. Ninguém se falou numa campanha de prevenção ao aborto. Fala, a não ser o movimento para a vida. Mas né, o governo não fez, as instituições não fizeram. Olha, um dos agravos do câncer de mama é o aborto provocado. Um dos agravos do câncer de colo do útero do ovário é o aborto provocado. Mas como você pode ter que falar sobre isso? Eu provo isso, porque eu passei pelo um câncer agora, eu operei, a médica achando que era câncer de ovário, né? E foi por conta do procedimento do aborto provocado há 40 anos atrás. Então, é necessário que se fale sobre esse tema, respeitando, entendendo, não julgando, trazendo de volta as pessoas para perto, dizendo, olha, evita que esse mal aconteça. E evitar o mal é você alertar e dizer que eu acho que né? Não merece falta cinema. Os cristãos merecem falta de cinema. As mulheres desesperadas, enquanto uma gravidez inesperada, indesejada, elas merecem falta de conhecimento. Então, é esse público que nós entendemos no Brasil inteiro. São essas mulheres aflitas, desesperadas, que num momento de angústia profunda, de abandono, muitas vezes, que a gente sabe disso, não só a gravidez inesperada, como fruto, infelizmente, de uma violência que pode acontecer. Agora, quem tem que ser punido? É o violador, E não a e criança, né? não a criança. Então, voltando àquilo que você comentou anteriormente sobre o judiciário, né, lá emitiu um voto favorável a essa prática de exploração da roda até 12 semanas pelos países evoluídos. Os países evoluídos, alguns países europeus, estão hoje com um programa de benefício de 20 mil euros para as famílias terem filhos, porque o país, a nação está sendo extinguida por falta de criança. Né? Então, nós Eu vi isso. sabemos que a taxa de natalidade no Brasil, na década de 70, de 80, na década de 70 era 2,8 lá no Nordeste. Né? No Sul era 1,8, hoje é menos 1. Né? Então, essa perversão do sistema das pessoas que promovem essa prática são financiadas por fundações internacionais. Esse é o dinheiro de sangue que foi depositado no Brasil na década de 80, mais especificamente em 1989. A Constituição foi em 88, 89. Nossa MacArthur já veio para o Brasil e já investiu milhões de dólares para se promover essa prática. Percebam quantos anos nós estamos lutando para definir a vida no Brasil. E fato é que o retrato daquilo que foi ontem, né, o Congresso Nacional eleito pelo povo, a Câmara Municipal, a Câmara dos Deputados, todos os parceiros que a gente tem aqui, não vão legitimar o aborto dos bebês. Os eleitores do futuro estão aqui, coerência.
Eu trabalho, eu sou parlamentar, eu recebo verba governamental, né, para investir em políticas públicas que venham da segurança para que as mulheres que sejam estupradas, quem são a culpa? É do poder público, Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública que tem. Então, da vigilância, segurança para as mulheres que transitam nas ruas, nas famílias. Porque ontem, eu não sei se você ouviu o discurso no Congresso Nacional, os movimentos contrários, é triste, né? E é tão engraçado, chega a ser cômico, é tão contraditório, né? Uma das deputadas pró-escolha, que é contra, né, que é contra a derrubada dessa revolução perversa, maldita, que estava matando bebês, ela falou assim, não, porque acontecem 800 mil estupros de crianças. Eu falei, gente, onde é que estão esses 800 mil estupradores presos? Aí a outra foi 500 mil, mulheres têm que se entender no número. Mas isso a gente já tem de muito tempo desconstruindo as falácias do movimento, que não se sustentam. Né? Antigamente era 1 milhão de abortos, 500 mil mulheres mortas. Eu Zezé, quero sepultar, eu quero visitar esse sepulcro, eu quero saber onde essas mulheres estão, homenagear essas mulheres, eu lamento pela morte delas. Mas cadê? Não tem. Zezé, Graças a Deus, né? graças a Tem. Deus. Né? Não, Então, assim, Zezé, é terrível isso. uma coisa que eu acho assim meio irônico, meio contraditório, é que ao mesmo tempo que se fala muito nessas mulheres que são violentadas e justifica isso com o motivo do aborto, né? São as mesmas que defende redução de pena, né? Geralmente, né? Redução de pena, que são contra posição punição, violador. punição para É bandidos. muito mais fácil você quanto mais frágil, né? Mais fraco. Né? Só que esse mais fraco, esse que é imperceptível aos olhos de quem não quer enxergar, porque se você faz uma sonografia, você vê que o bebê está lá, né? Com 6, 7 então, semanas, o coração do bebê está batendo a 140, 150, 170 batimentos por segundo. Então, como você vai. Então, elas não conseguem encarar isso. Então, até o bebezinho está ali na bolsa, aquele bebezinho tadinho, é o terror, elas não querem ver. Fala que é um montoado de células, Agora, né? eu digo assim, eu já tive meus pensamentos equivocados, porque eu queria justificar aquilo que eu tinha cometido. Né? Então, tive na época da discussão do projeto do Código Penal, que agora está na discussão do projeto do Código Civil, mas é do Código Penal, os feministas aproveitaram a discussão, não se tratava daquele assunto que a proposta do senador na época, o Pedro Tars, era para falar sobre a questão da segurança, a questão do terrorismo no Brasil. O cara lá joga uma bomba, lá no Pão de Açúcar destrói. De quem é a culpa? Qual vai ser a pena para aquele bandido, né? Uma pessoa, patrimônio, né? E aí não tem previsão para isso. Não, eles estavam pensando nisso e outras coisas também que precisariam ser revistas. Uma própria pena para o estuprador. Mas elas foram lá e colocaram aborto. Então, tudo é aborto. Tudo é meu corpo, minhas regras, minha escolha. E aí, elas, Rebeca Bera, que encontram na grande mídia, e a gente não vai citar nomes, mas são aquelas que são instituições que têm a concessão do governo para existirem, como rádio, TV, que eu trabalhei uma época em TV por assinatura e TV paga, né? E eu sei o perrengue que é, você conseguiu uma concessão, uma autorização. Então, você tem uma concessão e você fala, não, vamos descriminalizar, vamos matar os... Caramba! Eu sei que uma das pautas do vereador aqui é a questão do meio ambiente, né? Quem é que cuida do meio ambiente? Né? Quem é que preserva o meio ambiente? Seres humanos. Então, vamos defender. Aquele que está lá invisível para elas, eles têm voz. E essa voz vem de uma mãe, de um filho não nascido como eu, né? De um bebê não nascido, de tantas outras mães que foram, muitas vezes, enganadas, e são totalmente enganadas. Elas não têm a realidade, ninguém demonstra. Né? Se vai uma menina aqui que sofre, uma adolescente, uma menina de 10, 12 anos que passa por uma violação, ela não tem não, ela escuta que ela tem um bebê, ela precisa saber que existe isso. Né? E vai causar um dano muito maior, uma outra violência muito
perversa, Quando ela sabe? tiver Quando entendimento. ela tiver entendimento, e ela vai ter esse entendimento muito breve, porque ela vai saber que foi uma outra criança, todo ser humano, foi, teve a sua vida, não sei falar, cancelada, né? O que que é o amor? Na escola, as meninas de 10 anos sabem isso, né? Então, vamos ser verdadeiras, vamos falar a verdade, tanto para o adolescente, para a prevenção, para as mulheres, para que elas não sejam encontradas, levadas ao erro dessa prática, financiada pelo poder com dinheiro político, nós hoje temos nossos bolsos, né? Então, fala que essas 1.200 crianças foram mortas. E, graças a Deus, ontem, o Congresso Nacional revelando que a gente sempre cuidou de força, que nós temos um panorama, sabemos exatamente quem defende a vida e quem defende a morte dentro desse ambiente. E nós, vamos caracterizar na minha fala, e representando toda a rede normativa no Brasil, somos mais de 500 crianças diretas, fora os núcleos que a gente tem no Brasil inteiro, formadores de opinião, rede de jornalistas, até altos juristas que nós temos dentro da nossa rede. Agradecer a vocês pela coragem e por fazer aqui o papel, né? Coragem que a gente fez, mas também pelas constantes defesas à inviolabilidade do direito à vida, desde a concepção até a morte natural, que tantas vozes se levantam, que nós falamos sobre o nosso segmento católico, dos nossos bispos cardeais no Brasil inteiro, da própria CNBB, que se pronunciou tantas vezes, né? Vocês não vão nunca ouvir que a Igreja Católica vai ser conivente com a morte e assassinato de seres humanos, né? Assim como os irmãos evangélicos, que também lutam nesse front, né? Os irmãos espíritas, então, todos aqueles, os 313 deputados, nós não vamos esquecer de vocês nas próximas eleições, e a quem fale com uma parlamentar para outra, só pensa nisso, porque sempre é isso. Engraçado, que a falta delas também vem à tona sempre que tem eleição. E sabemos que elas têm público, mas esse público não se sustenta. Em 2010, teve um episódio, história, 2010 não, perdão, 2020 na Argentina, que é promovido pelo movimento feminista, o movimento transfóbia, financiado pelo Neosor e as fundações nas quais se praticam, se querem realmente que o aluno seja aprovado no mundo, como produto nacional, colocar 10 mil pessoas, né, imunizadas. No dia 8 de março, o Internacional da Mulher levaram 10 mil mulheres. Ou seja, conseguiram pagar lá uma tabela para essas mulheres. No dia 25 de março, que é o dia que nós consideramos, não. No dia da concepção de Jesus e de Maria, nós colocamos 1 milhão e 200 mil. Então, você percebe que você pode financiar até 10 mil pessoas, você pode ludibriar e enganar as pessoas, mas a grande maioria, a massa, se vira as ideias. O aluno nacional argentino não foi por opção dos cristãos, foi pelo ativismo judicial, o qual o movimento aluntista quer que o Brasil siga na mesma linha. Nós não vamos seguir essa linha, né? Então, é uma guerra contra o indefeso e o inocente. Mas é uma nação que se levanta, mas 80% da população brasileira é veementemente contrária ao aborto. Inclusive em casos quem tem que pagar pelo crime não é o inocente, mas o culpado. Muito bom, Zé, muito bom a sua explicação. Traz muitos dados, né, para o público, dados que imagino que quem está nos ouvindo ou nos assistindo, né, talvez não tenha tido acesso ao conhecimento, e é muito importante passar isso para todo mundo, né? Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Você teria coragem de ir no médico, numa consulta ginecológica, se você soubesse que esse médico tem a capacidade de pegar uma agulha aqui, sem ter que mandar um bebê 23 semanas, se mexendo nele, né? Você teria coragem de hoje desse? Com essas mãos queimadas, eu posso fazer exame ginecológico, eu não tenho. Não, eu não teria coragem não, porque se faz com um bebê inocente, o que que não vai fazer comigo, né? Então, tem que estar e assistir, porque falando da revolução da medicina, os médicos que entendem do negócio, você é comerciário, você entende do seu negócio. Os médicos estudaram, tem uma filha médica que estudou 10 anos, ainda está estudando, vai estudar até mais tarde, né? Porque não para de se estudar, sobretudo que há uma evolução, Assim, então. certo? Então a ciência ela vai evoluindo. Então, quando a gente vê naquela mesma
emissora promove o aborto, que é contra, né, o SPDL, mas coloca na semana seguinte um episódio falando do bebezinho de 3 semanas que sobreviveu. E que todos os médicos, o hospital, que cuidou daquela criança durante 3, 4, 5 meses, daquela alegria que eles transmitem, não somente a conscientização, mas dizendo, olha, os médicos existem, eles salvam vidas. Então, quando o Conselho Federal de Medicina é representado pelos conselhos regionais, né, pela votação nacional, de 21 estados da federação, os conselheiros disseram não a essa prática, porque eles querem ter consciência, eles querem dormir, eles não querem carregar o peso de matar um ser humano. Simplesmente isso. Então, o que o Conselho Federal de Medicina fez, ele não revogou as 3 hipóteses de exclusão de punibilidade, que é no meio do trabalho da mãe, amor de casa de estudo e bebês com anencefalia. Ele não revoga, infelizmente, essas 3 hipóteses. Né? Nós temos que lutar para ninguém morrer. É isso que ele precisa fazer, porque toda a vida importa, certo? Independentemente disso. Em 20 anos, nunca perdemos uma mulher que tenha vindo para a gente com bebês com Graças a anencefalia, ela Deus. se arrependida de ter deixado a gravidez ir à terra, e ela batizar aquele bebê, ela sempre ela se despedir, né? Em seguida, veio uma outra gestação, bebê saudável, ela seguiu a vida dela sem peso na consciência. Nenhuma das mulheres que nós atendemos que tinham um risco eminente, colocando à disposição dela, obviamente, né, o sistema de saúde, mas também a nossa equipe disciplinar, acompanhando em paralelo, cuidando daquela mulher, ela teve nenhum tipo de intercorrência e ela perdeu a vida. Salvaram as 2 vezes. Né? Nem o bebê que eu dei diretamente a considerar essas mulheres vítimas de estupro, como eu fui, elas se arrependeram de ter seus filhos. Então, em ordem prática, uma das casos que eu atendi foi uma pessoa que ela estava dentro do sistema de saúde para fazer uma aborto com 21 semanas de gestação. Quando o médico foi fazer a ultrassom, viu que eram 2 bebês. Falou, não, isso é muito arriscado. Aí indicaram um grupo de apoio e chegou na minha rede. Eu atendi essa mãe, o depoimento dela é muito duro, assim. E as 2 meninas hoje estão com quase 2 anos de idade. E ela falou assim, vocês salvaram a minha vida e a vida das minhas crianças. Mas se fosse uma filha, eles teriam matado. Né? Então, o profissional de saúde consciente, o médico faz, geralmente hipócritas, ele jura preservar, salvaguardar toda a vida, todas as vidas, ele não quer ter espécie. Então, o que eles fizeram? Nós não vamos mais matar, né? Matar, fazer o procedimento que é matar, certo? Mata por quê? Essa injeção do governo. Só um momento, Zezé, só um momento, Zezé. Para quem está nos acompanhando, Zezé vai explicar agora o que é a cistoria fetal, tá? Como que é? Esse nome, essa discussão toda, né? Eu acho que muita gente não, Aham. não sabe muito bem o que é a cistoria A fetal. cistoria fetal, ela é considerada, ela é um método que ele já foi abolido em todos os países. Os Estados Unidos não fazem mais essa prática. Bem cruel. Se trata de, é uma agulha, tá? Tem em torno de 10. Ela anda mais ou menos 15 centímetros, desse tamanho. Ela é inserida dentro do abdômen, faz quando você quer o abdômen da mulher, vai até o coração do bebê. O bebê está lá mexendo, aí o médico vai lá, o médico tem conhecimento do funcionamento desse procedimento, então ele vai monitorando na tela, ele vai lá e aplica esse veneno, que é o cloreto de potássio. É o que se utilizava antes nas penas de morte, no redor da morte dos Estados Unidos. Então vai lá no coração e mata ele. A mulher sai de lá, desse ambiente onde ela vai fazer essa história, ela vai para dentro da sala de parto e eles vão inserir um abortivo numa dosagem para que ela vá expulsar esse bebê. Ela vai expulsar o bebê morto. Ela vai passar todo o trabalho de parto. Teve uma situação que a gente tomou conhecimento, que a mulher ficou 1 semana de morfina no Salvador, que essa mulher estava sentindo. Ela precisou passar por um outro procedimento para amigo para tirar o bebê aos pedaços dentro dessa mulher. Ou seja, ninguém falou que ela tinha sentido todo esse sofrimento. Se eu digo o sofrimento físico do momento, do período que você passa por isso. Então, depois
essa mulher, ela foi de uns casos, teve passando por uma cesariana para tirar o bebê morto. Olha, gente, se isso não é algo escandaloso, se isso não é algo tenebroso, se isso não é algo pernicioso, diabólico, não se dá outro nome. Então, isso é procedimento de acidonia fetal. Os médicos têm esse conhecimento, falou, não vamos fazer, decidiram emitir a resolução, porque o Conselho Federal de Medicina, que hoje é formado do CFM, então são mais de 400 mil médicos no Brasil associados, né? Então, falaram assim, não dá. Essa criança, ela não quer, a mulher não quer esse bebê, foi fruto de violação, o hospital vai tratar de tirar esse bebê vivo, o mesmo procedimento para ela expelir para abortar, ela não vai passar por esse sofrimento, essa criança vai ser encaminhada, vai para a incubadora, vai ser nutrida, vai receber alta. E para mim, essa adoção resolveu o problema das pessoas que querem ter um filho no Brasil. Ok? Não querem isso? Então, ontem, as meninas deputadas que nós já conhecemos, os partidos que são promotores dessa cultura da morte, que não tem outro nome para a gente se dar, né? Essa tentativa de ser discriminados ao aborto. Agora, eu vou falar, falei da parte médica e do procedimento, vou falar como mulher. O que eu senti, eu passei por um procedimento de aborto com 12 semanas de gestação, isso há 40 anos atrás. Passei por um sequestro seguido de estupro e gestei um bebê. Não tive oportunidade de uma ultrassonografia, ninguém me falou que era um bebê, falaram que era só um célula, que era só um coágulozinho de célula. E assim, eu passei por um procedimento de curetagem dentro do sistema de saúde e abortei a minha filha, que hoje estaria com 40 anos. Essa cadeira está vazia aqui do meu lado, poderia estar com a minha filha aqui, eu não estou. Né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Tinha 18 anos, era artista, já acampava, era independente, era feminista, achava que a mulher era dona do seu próprio corpo, que a gente tinha que ter liberdade, que eu era realmente uma pessoa que, se eu me olhasse hoje, eu falo assim, eu desconheço, né? Estou te estranhando. Né? Então, a partir da conscientização pela dor, pelo sofrimento, foi que eu vim entender o valor da vida humana. E isso eu só vim tê-lo, essa dimensão, muitos anos depois que eu passei por esse ano. A minha vida, a minha história já está aí, já é pública, está na internet, está em vídeos, está em cinema, está em documentários, para você saber o que passou-se comigo, né? Então, eu posso falar das dores físicas, emocionais, espirituais, que eu vi ter esse discernimento depois, que eu tive um processo de conversão e que eu reconheci, né, que eu poderia, apesar de ter sofrido aquele dano, a pessoa que me violentou, talvez possa estar vendo o programa hoje e saber que foi ele, que ele é pai de uma filha não nascida, porque na época eu não busquei, simplesmente eu saí da minha cidade, eu vim sangrando para o Rio de Janeiro e aqui eu tentei reconstruir a minha vida. 10 anos depois eu engravidei novamente, tive a minha segunda filha, que ela é, sem sombra de dúvida, ela foi o instrumento utilizado por Deus para eu maternar, para eu saber o que é o valor da maternidade, para eu amar incondicionalmente, para eu lutar pela vida. Então, gratidão à minha filha nascida. Qual o nome da sua filha? Doutora Isabela. Doutora Isabela, um grande beijo. Muito obrigada por você ter vindo ao mundo, por essa mulher maravilhosa, ter lhe ensinado o que é a maternidade, para ela estar com força para lutar por todos aqueles bebês que, graças a essa luta, vieram a nascer e continuar lutando para que outros venham a nascer. Vamos pedir uma música? Vamos com uma música? Vamos. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética.
fazendo atendimento em domicílios e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar a New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cid. Muito boa essa música, né, Zezé? É linda essa música. Sol é algo muito significativo, né? Nos aquece, é o que nos dá vida, né? Não há vida sem sol, sem água. Exatamente. Então, essa publicidade, se nós não aumentarmos e defendermos verdadeiramente o direito das mulheres, direitos dos filhos, a gente vai estar gerando uma geração de pessoas doentes que vão sim depender do sistema de saúde para cuidar a dor da consciência, essa dor da feminidade. Verdade. Ela só acontece com o processo que depois a gente vai falar aqui um pouco do projeto de Esperança no Brasil. Está conectado com o caminho de paz, pessoas da polícia, mulheres levantadas, passando por uma boa decisão. A gente hoje foi uma das mulheres do Brasil, desenvolvendo as capacitações de formação para cuidar da mulher que sofre do dano. Antes de você começar. Homem também. Ah, sim. Antes de você começar, Zezé, a falar um pouco sobre esse projeto maravilhoso, né? Internacional, né? É internacional. Internacional. Era para eu lhe perguntar no início, né? Mas a gente estava numa conversa tão assim profunda, né? Que a gente já entrou no clima, né? Com a música tão marcante e assim. Como que começou a sua luta? Foi a partir do momento que você teve o conhecimento, teve o esclarecimento do que você vivenciou aos 18 anos, após a violência que você sofreu? Como é que foi? Foi após a sua conversão? Assim, Conta um pouquinho pra gente, após a maternidade. o trauma que eu não atribuía, né? Assim, tipo, as sequelas, tudo que eu passava, eu não atribuía ao aborto. Eu também nem sabia. É uma dor, você não tem noção. É uma dor na consciência, você fica... eu tinha vários sintomas, né? Depois, Vamos começar assim. Você, aos 18 anos, você era uma outra pessoa, né? Como você falou. Eu cantava em banda de forró. Cantava em banda de forró. Cantava Era em banda de baile. Uma artista, né, bem popular. Lá na Paraíba, no Nordeste, a gente fazia uns bons shows. Esse ano eu estive na Paraíba, muito boa a terra, por sinal. Graças a Deus, eu quero ver se eu consigo falar da minha mãe lá. Então, o meu despertar de consciência veio a partir da minha conversão. Foi quando eu conheci o que era também essa pauta. Né? Já começou lá no processo do Crisma. Né?
do quinto mandamento, não matarás, né? Eu não conhecia o catecismo. Não conhecia nada. Eu era católica de IBGE, né? Só ia para celebração do 7º dia, do 30º dia, e velório e casamento, né? Eu sou católica, né? Eu sou católica, né? Isso é diária, a gente tem que fazer tudo conforme traz pra gente a graça do céu na terra, né? Os sacramentos, né? Olha que coincidência, Zezé, você falou do crisma, né? Por conta do projeto Provida, né? Eu fiz a crisma esse ano. Caramba! Quer dizer, eu fiz, comecei ano passado e esse ano eu celebrei a crisma. Ah, é maravilhoso, né? É. A gente não conhece perto, a gente não tem dimensão. Por isso que eu falo que as pessoas que têm esse amadurecimento, é um amadurecimento, né? A gente começa a entender todo o contexto da fé, né? Da fé, do entendimento, né? E eu também, Claro pra gente. eu também não tinha essa ideia da vida Gente, desde a que concepção, né? Eu achava Não, que enquanto não era formado, não era vida. Embora já tivesse coração, achava que... E foi justamente no projeto Provida que eu fui aprender que era desde a concepção lá no o Centro bebê Roxo. com 8 semanas, começa já o coração, tipo, ei, tô aqui, né? A vida começa no primeiro sopro, ali é vivido, né? A graça do Espírito Santo, né? E aí o bebê vai crescendo, vai desenvolvendo, com 10 semanas ele já digere, ele já urina, né? Ele já começa a ter os impulsos, ele começa a ouvir. É muito engraçado essa experiência que quando a gente atende as mães que estão com o bebê em risco de aborto, que elas desistem do aborto, a gente começa a acompanhar. Quando os bebês nascem, aí eles vão lá na ONG, a gente fala, eles arregalam o olhinho, eles reconhecem a nossa voz. Então, quando essas crianças vêm, isso é o maior troféu, o maior prêmio que Deus pode nos dar, nos conceder essa graça, né? Então, eu não tinha essa dimensão, eu não tinha esse discernimento. Eu pensava igual você. Tipo assim, ninguém tinha me falado que era o contrário disso. Então, quando a gente faz o exame, que a gente mostra a vida para elas, elas dizem, eu não tenho coragem, ninguém me falou isso. E não tem diferença, né? Tem que ajustar aqui? Tem que dar um ajuste assim. Isso mesmo, a gente sempre vou falar isso. Que o homem está sendo ruim porque... Fala aqui, ó. Sim. Não acredito, gente. Pequenos problemas técnicos, pessoal. É que a gente reza. É ao vivo. A gente Tá reza. vendo como que ele é? Então, aqui, ó. Ah, Aqui tá. é a senha dele. Quando Mas faz não- aqui, faz ela. Quando fala Tá vendo, gente? faz ela. Entendeu? Aqui mesmo. Ok. Vou até segurar aqui, ó. Isso, bem melhor. Então, se tratando da concepção desse ser humano, o desenvolvimento, e quando elas fazem, a gente faz esse acompanhamento, que elas fazem exame, né, de acordo com o que determina 4 exames, 5, 6, 7 exames de ultrassonografia, a gente teve o privilégio e a graça de ganhar uma máquina de ultrassonografia e termos No projeto, profissionais que qualificados, legal. a gente faz ultrassonografia. Aonde tem? É no centro do Rio de Janeiro, aqui na Rua do Teatro, número 3, na sede da rede, né? Então, a gente tem 2 médicos, uma conselheira médica, muito experiente em gravidez de alto risco, doutora Marcele Pereira, que eu mando meu agradecimento, né? Doutor Gabriel Arrigui, eles são ultrassonografistas, além de ser ginecologista obstetra. Então, Olha, assim, é um cuidado Que bênção. multidisciplinar. A gente tem também a equipe de saúde mental, que a gente conta aí com um núcleo muito bom, que veio advindo do doutor Ícaro Marcílio, né, da CINA, certificação, que são vários psicólogos do Brasil, psiquiatras, que também nos ajudam, entre outros profissionais. A gente tem nutricionista, a gente dá um suporte, um amparo para a gestante, que não tem sentido dela buscar a morte do bebê, porque a gente dá o alimento, a gente ajuda ela em todo o processo. O bebê nasce, a gente dá aí pelo menos mais 6 meses, até podemos postergar até 1 ano, né? A gente está agora com a frente de retomar um projeto que a gente iniciou ano passado, que é
o de qualificação, né, das oficinas de qualificação, a gente conseguiu outro espaço agora para ampliar. A gente depende também de recursos, né? Mas a gente não é financiado pelo poder público. A gente agora está buscando meios da gente aumentar o nosso o engajamento humano, né, de ajudar mais pessoas. Né? Então, hoje a gente tem recorrente, mensalmente, 50 mães que a gente já dá assistência. A gente quer passar para 200. Né? Então, a gente tem que ter um espaço grande. A gente tem uma casa de apoio. O que eu quero dizer é que ninguém precisa matar. Ninguém precisa desistir da vida. Né? Então, os profissionais que estejam aqui nos escutando, os professores que tomem conhecimento, do adolescente que está gestante, da mãe, coitada, que não tem conhecimento, que vai buscar meios, né, de tirar a vida daquele membro da família que não vai deixar de ser, busque as redes de apoio no Brasil inteiro. A Associação Guadalupe, que é uma referência hoje, com um espaço extraordinário em São José dos Campos. A gente tem tantas casas providas de acolhimento. Então, independentemente da forma pela qual aquele bebê seja gestado, a gente pode ajudar. Então, eu queria ter ouvido e escutado isso há 40 anos atrás, né? Quase 40 anos atrás. Aqui no centro fica onde? Pode repetir para a gente? Posso. A sede da rede, a gente tem uma triagem, a gente tem um serviço social. Eu vou disponibilizar o telefone de WhatsApp, tá? Que as pessoas podem procurar, e o site. Porque às vezes as pessoas querem fazer uma partilha, querem pedir ajuda. Então, esse não é um atendimento público aberto. A gente atende casos específicos, exclusivos de mulheres em situação de risco. Esse é o público que a gente atende. A gente queria fazer um trabalho social, né? Mas isso aí cabe ao poder público, ao Conselho Tutelar, a Secretaria de Saúde, né? O atendimento macro, né? Porque todo cidadão brasileiro, de acordo com a Constituição, ele tem direito à vida, à educação, à moradia, deveria ter, né? Então, são os direitos que todo ser humano tem, todo cidadão tem. Então, nós atendemos um pouco de mulheres em risco. Agora, alguém está me ouvindo, uma vizinha está pensando em abortar, comprou um abortivo. Essa mulher é aquela que a gente vai dar toda a atenção para ela, todo o atendimento, colocar à disposição a rede multidisciplinar em qualquer lugar do Brasil, para que ela possa preservar a vida do seu filho. Porque nós estamos espalhados no Brasil com grupos de pessoas do bem, dentro desse mesmo formato, com atendimento jurídico, inclusive, para buscar. A gente tem a doutora, uma advogada, na verdade, um grupo de advogados, mas um específico aqui no Rio de Janeiro, que ela faz a parte de consultoria. Então, uma pessoa, por exemplo, ela ficou viúva, não muito nova, engravidou e ficou viúva, tipo um mês que o marido morreu, ela engravidou de outro rapaz. Ela queria abortar por isso. E aí a gente ajudou, o bebê nasceu, e essa consultora ajudou. Hoje ela recebe o benefício desse marido que morreu de parada cardíaca. Isso foi no caso de 2021. E ela está recebendo agora o recurso. Ela não sabia que tinha direito à aposentadoria do marido, que trabalhava legalmente, que trabalhava de carteira assinada. Então, a gente orienta isso. A questão do DNA, né, para elas buscarem fazer o teste do DNA. A gente orienta sobre a previdência, sobre os direitos que elas têm. A gente tem uma rede organizada. Tá, que bacana. Não é bagunça não, gente. Não é. Muito bom saber disso. Então, meu processo de despertar para o atendimento, para o trabalho Provida, foi depois do Crisma, que eu procurei, dentro da minha comunidade, algo que eu pudesse fazer, trabalhar. Me foi apresentado muitas coisas, né? Então, assim, eu como cantora, falei assim, me serve música, vou servir na música. Né? Mas eu digo que conhecer o movimento Provida, ele foi o antídoto do meu sofrimento e me ajudou. E eu conheci ele nesse processo, né? Foi o meu chamado. É porque todos nós temos, né? Não sabemos disso. Que bom, eu estou feliz demais que você passou por esse processo incrível e se tornou Provida tão assídua, né? Nesse sentido de ser essa voz que você é, para também ajudar tantas pessoas, né? Obrigada. Muito bom. A gente pode marcar aqui um programa para trazer as mulheres que a gente atendeu para você entrevistar. Sim, claro. Obviamente, né? Claro, com certeza. É muito importante mostrar esse trabalho, né, que vocês fazem e dar voz a essas mulheres. E porque é importante, né, mostrar mulheres que passaram por dificuldades e buscaram ajuda, buscaram alternativas para estar superando, como
Sem falar que, assim, é um trabalho fenomenal, né? É fenomenal. Como você falou, a pessoa, o ser humano, ele tem direito à vida, né? Direito natural, à moradia, alimentação, Todo enfim. ele, né? Todo ele. E Outra falácia, Liz, que eu acho que é importante a gente desconstruir aqui, é que quem aborta são mulheres pobres, negras e analfabetas. E é mentira. Tá? Outra, e é mentira por quê? Porque a gente já teve público e as mulheres, quando são assistidas e ajudadas, elas desistem, literalmente. Aí eu fui abandonada pelo namorado. Olha, ele, no momento certo, a gente vai acionar, vai ser procurado para pagar a pessoa alimentícia. Agora a gente tem que cuidar de você, nutrir para que você possa ter a tua saúde salvaguardada e essa criança possa nascer no ambiente. E aí, olha, é berço, é carne de bebê, o enxoval, assim, é muito legal todo o trabalho. Isso ressignificou a minha dor e meu sofrimento. Então eu convido você que passou por um processo doloroso quando eu passei, a renascer, a ressurgir, a buscar. Você não precisa passar pelo crisma, né? Nem todo mundo que atua hoje na área Provida, no atendimento, da defesa da vida, porque Provida tem até nome de farmácia aqui, né? Mas Provida, que a gente diz, é a tradução do Pro-Life, que é o movimento internacional Pro-Life, em que nasceu nos Estados Unidos na década de 70. Infelizmente, lá em 73 foi aprovado o aborto através da Suprema Corte, também como naquela época já uma ação de ativismo judicial, e a gente sabe que foram mais, né, 73 milhões de bebês mortos naquela nação. Então, o que a gente quer evitar é que aconteça. Para evitar que aconteça, a gente precisa prevenir. E a prevenção é a gente educar os nossos filhos para uma sexualidade saudável, regrada, responsável, no matrimônio, no casamento, né? Se porventura acontecer, antes que assuma suas responsabilidades e não mate o fruto, aquele bebê que precisa e tem todo o direito de nascer, né? Então essa é a união de pessoas de boa vontade para defender a vida. Essa minoria barulhenta é financiada, a gente sabe disso. Meu corpo, minhas regras, a onda verde, o lenço verde. O verde é a cor da esperança, e a esperança que eu queria falar também para vocês, que é esse apostolado de acompanhamento pastoral, de 9 sessões de atendimento gratuito, para compreender as dores daquela mulher e mostrar que tem um caminho de volta. Esse caminho de volta, ele acontece com esse olhar misericordioso de Deus para conosco, para com as mulheres e os homens que passaram por esse trauma. Nas mulheres, essas sequelas elas são mais evidenciadas e a gente consegue ter essa dimensão quando a gente fala desse tema publicamente, nas palestras, nas audiências, às vezes até em shows, né? Faço um momento vida falando sobre sermos guardiões da vida, sermos protetores da vida dos nossos semelhantes, né? Então, Martin Luther King, ele tem uma fala que ele diz que o que entristece não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, se nós continuarmos em silêncio e não reverberar como foi ontem no Congresso Nacional, com os deputados se pronunciando, colocando a cara e defendendo a vida, que geração que a gente vai ter no futuro, né? Então, que comece e que os pais também cobrem, porque a gente sabe que essa questão da despenalização do aborto, ela vem sendo promovida há séculos, eu diria séculos, sim, porque desde que o mundo é mundo tentaram matar Herodes, né? Lá no primeiro século tentou já matar todos os bebês até 2 anos de idade, inclusive Jesus Cristo, que era o objetivo dele. Então, quem são os Herodes desse tempo? Os Herodes desse tempo são as pessoas insensíveis e alma qualquer sentimento. São pessoas que querem resolver os seus problemas em detrimento da tristeza e de ceifar a vida do outro. Então, que as mulheres lutem, e eu luto pelos nossos direitos, né? O direito da equiparação salarial, o direito de fala, conquistamos o direito de voto, então que a gente faça valer esse direito e que a gente busque realmente a justiça nessa terra. E a justiça vivenciada aqui é dar ao outro o direito que você tem, de viver, de contemplar a natureza, de ouvir uma boa música, de sorrir, de contemplar o sol, de contemplar o mar e dizer assim, seja bem-vindo, todo ser humano é bem-vindo, né? Vamos deixar fluir, né? Que essa vida floresça, que essas mulheres possam ter os seus filhos e que o sistema de saúde não mate
utilize o nosso dinheiro para salvar sempre as duas vidas, a vida do bebê, a vida da mãe. Zezé, vou lhe fazer outra pergunta, né? Às vezes eu tenho a impressão, né, que esses movimentos, né, pró-aborto, né, na verdade utilizam muito essas expressões, criança não engravida, criança não é mãe, mãe, estuprador não é pai. isso, estuprador não é pai. Na verdade, só para legitimar o aborto, mas na verdade está com outras intenções, a intenção de facilitar a libertinagem. Eu tô com uma impressão assim errada ou não está com a impressão errada. é Na mais ou verdade, menos não é isso? isso, somente. Tá? Porque quando você diz criança não é mãe, estuprador não é pai, você cria um jargão, né? Tipo, o Rio é uma cidade maravilhosa, né? Então, a criança não é mãe, o estuprador não é pai. Eu concordo. Mas uma vez que a criança está gestando uma outra criança dentro do seu ventre, essa criança tem direito de igual modo, né? Então, quem não protegeu essa menina de 10, 12 anos dentro da sua casa, aonde estava o poder público, no caso o Conselho Tutelar, que não monitorou, que não viu? Mas eu não culpo somente eles. Eu digo também as mulheres pelas suas escolhas. Então, quando você fala da libertinagem, é da mulher não cuidar do sagrado. O sagrado do seu corpo, da sua vida e da vida daqueles que Deus confiou. Então, por exemplo, eu sou mãe solteira, né? Eu eduquei a minha filha solteira. Não casei com o pai dela. E a Isabela sempre teve, né, dentro da nossa família, a proteção das minhas irmãs. A gente tinha uma regra na nossa casa. E até hoje, que não entra homem na nossa casa que não seja os nossos irmãos ou pessoas que a gente tem uma confiança séria. Isso vale para qualquer lar. Então, essas mulheres que hoje buscam em relações efêmeras, há uma carência muito grande. E de onde vem essa carência? Vem de você se comparar ao outro. Vem de você buscar, de você ver na mídia, naquela mesma mídia que fomenta o meu corpo, minhas regras, dizer que a mulher ela pode deixar os seus filhos em casa, pode ir para o baile funk. Quantas meninas não, adolescentes e mulheres que eu atendo que dizem, olha, eu estava no baile funk, estava lá no paredão, não sei com quem eu tive relação, como é que eu vou saber quem é o pai? Aí eu digo, não, você pode saber quem é o pai, eu também não vou te condenar por isso, mas eu quero dizer que não é essa escolha que Deus primeiramente quer para você, mas você sabe quem é a mãe é você. Esse bebê está aí precisando de suporte, de uma ajuda, a gente vai te dar essa ajuda. Você falou uma coisa muito interessante também. Você está entendendo? Quando elas falam menina não é mãe, elas querem criar uma comoção nacional de que acontece 800 mil estupros no Brasil e que elas não têm poder público, não têm polícia para prender os estupradores, mas elas querem resolver dessa forma. Então, elas criam esse tipo de discurso para fomentar para que as pessoas desinformadas, né, que está lá na comunidade, que só tem acesso ao rádio, está ouvindo pela primeira vez falar desse assunto hoje, ela vai dar mas tadinha, essas meninas, poxa vida, por que isso? Né? Elas não consideram que essa menina vai passar por outra violência, que vai matar outra criança, e ela vai continuar... Vai ter sequela. Não, sem punir o violador, ela vai estar naquele mesmo ambiente de violência, e ela vai continuar. Então, o que elas querem, na verdade, é perpetuar o ciclo da violência. O ciclo da violência. Você falou uma coisa bem interessante, Zé, quando você falou do baile e tal, a questão da cultura, né? A gente vê aí muita cultura, né, da objetização da mulher, né? A mulher como um objeto de libertinagem, músicas deploráveis, né, hipersexualizadas, e aí acaba que isso vai estimulando, né, a sexualização até de crianças, até de crianças, e isso provoca gravidez precoce, abusos sexuais, estimula, tem músicas que estimulam contatos sexuais com garotas novas, né, com meninas novas, as novinhas, pegamos as novinhas de 14, umas coisas assim absurdas, né, que é pedofilia no caso, enfim. E aí vai ocasionar o quê? Gravidez indesejada, gravidez fora de hora, imatura, e aí vai utilizar esses termos, né, criança não é mãe,
Olha, Estuprador não é pai para isso legitimar, vem... continuar a libertinagem aí. Eu tenho idade de ser sua mãe, né, basicamente. Eu tenho 58 anos, né? Então, eu vou te falar de uma geração que eu conheci no Rio de Janeiro, porque logo quando eu cheguei aqui, eu fui lá dentro da comunidade. Eu morei na Zona Sul, depois fui para dentro de uma comunidade, tipo, assim, que era, na época, nos anos 80, era uma coisa bem pegada. Eu não falo aqui o nome, mas eu convivi com pessoas, assim, que, sabe, era território comandado e, naquela época, eu não via se falar disso com tanta... elas falam com prazer, sabe? Mesmo ali, as pessoas que estavam de forma equivocada naquele mundo, né, onde eu vivi, e foi inclusive lá que teve um enchente, eu tive leptospirose, terrível, isso para mim na minha gravidez, eu identifiquei isso. De tanto, tão deprimente que era aquela situação lá. Eu precisei ficar um período nessa realidade. E não se falava disso, né? Então, hoje, você se propaga. Elas utilizam recurso hoje para usar em busdoor, outdoor, busdoor mesmo. Pegou uma linha de ônibus no Rio de Janeiro e começaram a falar que... E elas não falam simplesmente, vamos promover essa pauta dentro do ambiente que precisa ser discutido. Elas vão para os lugares das periferias para dizer que, olha, você tem direito de fazer isso. Então, começa a falar isso, começa a incutir isso dentro do material didático, dentro de escolas, com 10 anos para as crianças, né? Há 8 anos, não sei mais ou menos o marco temporal, isso foram 8 anos que teve aquele grupo de pais que se reuniram para defender os filhos, porque eles estavam querendo botar máquina de preservativo dentro da escola para os meninos com 10 anos já terem experimento de relação sexual. Então, você vai estimulando, então a cultura vai estimulando, as programações vai estimulando na internet, a tal das que se intitula As Madrinhas das Crianças, né? Nós formamos os seus filhos, nós criamos os seus filhos, nós educamos os seus filhos. Então, nós saímos de casa para trabalhar e os nossos filhos eram educados pela televisão. Então, era na boquinha lá embaixo, né? Então, se sexualizou muito rápido essa geração. Então, essa geração que, eu com 58, mas que hoje estão entre 20, 30 anos, é uma geração que veio totalmente contaminada por esses conteúdos, né? Então, eu acredito que se tivesse um governo sério, chegava na Ancine, que é o órgão regulamentador de conteúdo, de filmes, de TV, né, sabe? E preservar a família disso. É algo que eu coloco aqui, inclusive, para os legisladores aqui no Rio de Janeiro, dessa preocupação. Essa conscientização, porque não custa você fazer o bem. E as pessoas ficam felizes em fazer o bem. Então, tem tantos projetos maravilhosos, tem um projeto lindo de uma pessoa da sociedade aqui do Rio de Janeiro, que é cultural, que é levar leitura para as comunidades, né? Levar ônibus para que as crianças tenham acesso à leitura, à cultura, através de algo que vá construir aquele ser, né? Ele vai chegar na escola com aprendizagem, né? Então, por que a gente também não faz? Teve agora, em alguns estados e municípios do Brasil, que elas foram lá e derrubaram, acionaram o MP para derrubar a conscientização que a gente tinha gerado, 10 motivos para que você possa ter uma prevenção ao abandono de incapaz, né? Ou seja, não abandone o filho. A gente teve fatos que tristes no Rio de Janeiro, de mulher que jogou o filho na caçamba do lixo, né? Que teve um bebê, possivelmente o bebê nasceu, a cara do cara, e ela foi lá e jogou o filho. Poxa, ela poderia ter deixado na maternidade para entrar em adoção. Então, conscientizar as pessoas não custa, e o poder público eles têm que estar aí aberto para isso. A gente está aí agora trabalhando na conscientização, porque o 1904 ele é um antídoto para o abortamento em massa no Brasil. É um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, que o movimento feminista lá batizou, abre e fecha aspas, como o PL de estuprador. Elas não leram na íntegra o PL, então é só aquilo que interessa para elas. E em nenhum momento ele está dizendo para a gente não punir o estuprador, certo? Elas têm o Estatuto da Cintura que está em tramitação no Congresso Nacional desde 2007, ou seja, vai fazer 20 anos que está lá dentro da gaveta da Comissão da Mulher, ou seja, elas não estão trabalhando em prol das mulheres no Brasil. Então é importante que se fale isso. Então as poucas vozes que nós temos lá, como a deputada Cristian Nieto, que é uma valente,
Que referência de mulher. Ela não é só mãe, ela é advogada, ela tem conhecimento de causa daquilo que ela está falando. E ela desconstrói todas as falácias dos movimentos, porque ela vai lá e diz, vocês estão querendo isso. Então, nós gostaríamos, e eu peço hoje aqui a vocês que estão me ouvindo, né, que busque estudar, que busque conhecimento, que acesse o site www.brasilsemaborto.org ou www.rede Provida, que é a nossa rede, né, busque conhecimento dessa matéria, busque estudar nas paróquias, nas igrejas, nos templos espíritas, nas igrejas evangélicas, busque os pastores para que falem desse tema, para que a gente possa desconstruir esse paradigma e a gente possa avançar mesmo, para dizer, não, precisamos falar daquilo que hoje é benéfico, daquilo que é saúde da mulher, e a saúde da mulher, ela deixar transcorrer tudo de forma natural. Voltando que a gente falou da campanha do Outubro Rosa, que é uma campanha, logicamente, eu estou dizendo que toda mulher que passa pelo aborto, ela vai ter câncer de mama, mas 33% é pesquisa científica. Acesse www.provida.família, você vai ver os números de pesquisas, onde as mulheres que passaram por esse dano, ela pode ter um índice maior de câncer de mama, suicídio, alcoolismo, né? A mulher ela passa a ter aversão ao sexo oposto, né? Ela passa a não dar valor à sua vida perde todo o sentido. Tem muitos danos psicológicos. Gente, você também. não tem noção, os psicológicos, nem vou assim listar, mas um dos maiores danos psicológicos hoje das mulheres que passam por esse trauma é ela fechar os olhos e ela procurar no vazio a existência de um filho que ela não tem, que ela não vai ter, que está só no seu pensamento e vai continuar no seu pensamento e no seu coração. E que há um meio dela resgatar esse filho de forma espiritual, ela se reconciliando com Deus, com seu filho não nascido e consigo mesmo. E tudo isso o Movimento Pro Vida faz. Tudo isso o Movimento em Defesa da Vida no Brasil faz, sem cobrar, sem receber um centavo de fundações internacionais. A gente faz por amor à vida. E Zezé, se alguém tiver vontade de fazer alguma doação para o Movimento Pro Vida ou para o projeto Para a rede, da ela rede, pode acessar www.redeprovida.com. Lá tem um link, que é o doar digital. Ela vai fazer o cadastramento e ela pode doar pelo boleto, pelo cartão, pelo Pix, ela vai ser uma doadora recorrente. Eu quero fazer uma campanha na minha paróquia. Então, vocês podem anotar o telefone, que é 21 99 557 0604. Repetindo, 21 99 557 0604. Tem várias paróquias no Rio de Janeiro fazendo campanha. Vocês podem fazer doações presenciais na paróquia São Francisco de Paula, ali na Barra da Tijuca, tem uma caixa de coleta, fralda descartável, lenço umedecido, pomada para assadura, enxoval de bebês. Aceitamos enxovais de bebês que já seja de segunda mão, que já tenha aquecido outro bebê. Nós também fazemos essa coleta lá na paróquia de Santo Agostinho, na Barra da Tijuca. Quero agradecer aqui ao Frei João, todos os freis, aos meus padres lá na paróquia da Barra, ao nosso clero aqui do Rio de Janeiro, todo mundo que apoia a nossa causa. A gente tem crescido, graças a Deus. Tem todo um trabalho Pro Vida na Baixada Fluminense. Você da Baixada Fluminense, a Doris Hipólito, a minha musa inspiradora, que eu conheci também lá em 2004 para 2005, onde a gente também tem um trabalho de assistência lá, social, psicológico, né? As assistidas, as mulheres grávidas daquela região. E a gente está aqui para fazer o bem, sem olhar a quem, que esse é o mandamento de Deus, é o mandamento de Cristo. E estou muito feliz em poder ter falado tanto de uma forma muito direta, sem reservar palavras, né, para que a gente possa, espero que vocês não sejam, como é que se diz, punidos por isso, né? Mas a gente precisa de falar sobre esse tema. Eu agradeço muito esse programa e não está aqui o vereador Vitor Hugo, obrigada por o senhor estar sempre votando nas pautas Pro Vida e Pro Família. É assim que a gente espera do senhor e de todos os outros parlamentares, e contem com as nossas orações para que o Rio de Janeiro se torne a capital mais Pro Vida desse Brasil. Zezé, Muito bom, gostei dessa interação, né, das pessoas. E aqui perto, né? Você está aqui no centro, né? Zezé, o centro da cidade é o coração da cidade, É né? o coração da cidade. Então, assim, Nosso Rio é tão bonito, né? Temos várias igrejas históricas que são lindas. visitadas. Nós temos a Barca que Está convidada a ir lá na nossa do lado.
São Francisco de Francisco? Paula, e lá É, na rede. vou. A rede é ali do A rede eu lado. não conheço ainda. Ali do Vou, lado. vou. Eu participei de um movimento pelos gatinhos que apareceram lá. Você Sério? sabia? Não É. sabia. Apareceu umas gatinhas, eles ficam Eu sei que buscando vai ter agora. adotante. O que é que vai ter? Na São Francisco de Paula, eu vou te passar o card, um convite até que eu faça todo público. Vai ter um encontro de corais. Ah, que De, lindo. Todo imagina, uma final do ano eu cantata. vou. É lindo, né? No final do Lindo. ano A eu sempre igreja é vou. linda, né? Linda, linda, linda. Muito Eles são nossos maravilhoso. parceiros, graças a Deus. É, Então teve benção. um projeto de gatinhos ali? Não, então, apareceu um gatinho ali, né? Então, uma amiga me botou num grupo e aí a gente começou a se mobilizar para arrumar alguém para adotar o gato, porque não podia ficar o gatinho lá na igreja. E aí a gente começou a fazer os contatos, eu tenho amiga protetora de gatos e cachorros, e a gente começou a... Aí fomos para a rede dos protetores de Pois é, animais. olha aí, temos que ter a rede dos protetores dos bebês, né? Aqui no Rio de Janeiro, aí Aí fica a a gente dica aí. começou a Além da acionar e a nossa. gatinha foi adotada. Foi? É Pronto. Chiquinho o nome dela. Chiquinha. Olha só que história, viu, Zezé? Você conseguiu encaminhar um gatinho para adoção. Pra Imagina. adoção, pra Você adoção. está entendendo, né, amiga? É a Os rede do protetores bem, dos né? Rede do animais, bem. eles são protetores. Não tem como ser protetor da natureza, dos animais, e não ser protetor da vida humana, não é? Ah, Zezé, e outra coisa também muito importante que você falou, que eu achei, é a questão da orientação e educação, né? Que você falou sobre Sim. material didático, as escolas, né? Isso eu acho que a gente poderia somar, né, com as pessoas de boa vontade, sobretudo o secretário de Educação a nível de município e estadual também. Porque no ensino médio a gente já conhece, né, o tanto de quanto isso foi influenciado, infelizmente, por esses pseudos, é, é, eu diria professor, né? Alguns professores realmente vivem num mundo totalmente equivocado. E eu não vou falar somente dos É professores porque a às nível vezes da alguns escola média. professores foram até Não, doutrinados na não, universidade. além de ser doutrinado, o conteúdo que eles têm para repassar é um conteúdo que já está totalmente comprometido com essa pauta. A gente não falou aqui da ideologia de gênero. A ideologia de gênero ela é um meio também do controle populacional, né? Então, é o aborto, a desconstrução da família, a ideologia de gênero, tudo aquilo que, agora, enquanto a gente está aqui conversando, falando, tem um grupo de mulheres raivosas lá no Rio Grande do Sul, fazendo uma audiência agora, porque a gente fez uma audiência semana passada, falando sobre o PL 1904, a importância de se aprovar esse projeto de lei, para salvaguardar o nascituro. O nascituro desde a concepção, né, porque a gente está falando da assistolia de 22 semanas para cima, até 9 meses de gestação. É o cúmulo do absurdo, mas era isso que estava se É fazendo. macabro. É macabro. Mas também os bebês em toda a idade gestacional. Então, 1904 é para proteger a vida humana desde a concepção. Nada mais é enfatizar aquilo que a própria Constituição Federal já diz no artigo 5º, que versa sobre a inviolabilidade do direito à vida, certo? O Código Penal, artigo 128, ele diz das não aplicação das penas, mas ele é também intrínseco na questão da defesa da vida desde a concepção, né? E aí é isso que a gente queria que se falasse abertamente, sem problema. Elas estão lá agora criticando o movimento, falando um monte de asneira, e aí elas vão tentar, né, ter os holofotes da mídia e espere que no final de semana, naquele programa, né, dominical, vai estar lá, movimento pró-escolha, da liberdade, criança não é mãe, né? Então, eles reverberam essas vozes, mas não a voz da vida, né? Então, que salvem os gatos, os papagaios, os As mico-leões vidas, dourados, né? mas os seres humanos Você também. falou de programa, né? Outra coisa que eu até esqueci de colocar que você falou sobre incentivo, né, à sexualização infantil, que acaba repercutindo nessas gravidez precoce, né, imaturas. Se você olhar na TV aberta, nos horários que antes eram de programação infantil, né? Você falou de programação infantil, hoje tem programas adultos, né? Então, por isso que Minha muitas filha do crianças estão céu. iniciando a vida adulta Bebês, sexual eles conseguiram, precocemente. Isis, dentro do sistema do streaming, dos filmes daquela da Netflix e outras, colocar ideologia de gênero para bebês, para as crianças que estão começando. Você está entendendo o negócio? Então, gente, se a família não proteger a vida, a educação, a sacralidade, a inocência, se a família não trouxer as virtudes, se reunir à mesa para o jantar, o mundo vai educar os seus filhos de uma forma muito perversa.
Aí essas crianças, elas vão crescer, entortar o pescoço, vai dizer, não, é meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, você não manda em mim, né? Jovens de 12, 13, 14 anos, né? Perdidos, totalmente perdidos. Por quê? Você acha que foi o pai que quis fazer isso, a mãe que teve que sair para trabalhar? Não, foi aonde a gente confiou que os nossos filhos seriam educados. E ali eles desviaram completamente. Ainda tem a chance que nós temos hoje ainda, né, de ter as igrejas abertas, de ter as escolas dominicais, de ter a catequese, de trazer essas crianças de volta. Então, eu falo para os pais, por favor, eu peço, como mãe de muitas crianças, são mais de 2.000 bebês, né, que graças a Deus, Deus me utilizou como instrumento falho e miserável dele, para que essas mulheres não abortassem durante esses 20 anos. Não adianta nada a gente salvar esses bebês e depois a gente perder eles. Então, estejam atentas, vejam o material paradidático do seu filho, vá à escola, converse com os professores, forme a associação de pais, eduque os seus filhos para a vida, para que eles possam respeitar o outro, né? Porque quando a gente educa as nossas filhas, eu digo as meninas, para que elas possam ter essa vivência, essa experiência de cuidar do seu corpo, de se proteger. Não adianta apenas a gente falar, a gente tem que chegar e também demonstrar, e dar testemunho, né? orientar, mas cobrar isso do sistema público de educação, sabe? Às vezes tem pais que têm os filhos, mas acabam as crianças sendo órfãos de pais vivos, né? Aí o que também os torna vulneráveis a sofrer essas violências, né? A gente também está vivendo a geração dos pais separados, infelizmente, porque né? também teve a maldição do divórcio, né? Que é de divorcia, se separa. Então começou lá atrás, dizendo que, ó, você pode. Aí você casa hoje, amanhã você já pode separar. Então, ter a consciência também da maturidade, do encontro, do namoro, né? Porque hoje se extrapola todas as, né? A gente está falando aqui do pouco também daquilo que faz bem para a humanidade. Tem tanta gente se descobrindo, né? Eu fico muito feliz em virtude disso, né? Tantos jovens que estão buscando mesmo, sabe, a tradição, sabe, buscando os fundamentos, dizer assim, caramba, eu quero ter famílias numerosas, eu quero ter filhos, que filho não é maldição, filho é bênção, né? Filho é investimento, né? Investimento para o céu. Né? E quando Deus manda um bebezinho, já manda o pão debaixo do braço, já dizia o santo aí, que eu não lembro agora, você tem escutado isso nos últimos dias. Então é isso, assim, em tese, a gente discursou aqui sobre muitas áreas que estão intrinsecamente ligadas à preservação da vida, da família, do ser humano como um todo. Né? Vamos salvar os radialistas do futuro, os médicos, os parlamentares, né? Quem sabe até no futuro aquele que vai descobrir o câncer, a cura do câncer, né? Pois então tá para nascer os bebês aí que vai ser salvo do aborto, não descubra a cura do câncer, né? Em nome de Jesus, eu creio. Em nome de Jesus. Zezé, a conversa tá muito boa, a gente continuaria conversando por horas, porque o assunto, né, muito assunto, acaba envolvendo vários temas da sociedade, que envolve a família, a fé também, né? A fé também. A fé, medicina, a legislação, mas já está na hora, nosso tempo já de se despedir, e eu vou pedir as suas considerações finais. Eu estou vendo aqui a logomarca da rádio, né? Web Tropical, Cristo Redentor. Eu não sei se é um coração, mas a rádio, ela tem uma eficácia, porque a rádio veio antes da televisão, né? Então, vocês têm o poder de reverberar todo esse conteúdo que nós conseguimos hoje partilhar e compartilhar aqui das experiências reais. Então, as minhas considerações finais em todo o templo, em toda a igreja católica, tem um núcleo pró-vida, tem uma pastoral familiar, ninguém vai passar necessidade. Então, busque ajuda, né? Busque o seu diretor espiritual, busque as pessoas que você confia. Se tiver um adolescente nos escutando que esteja passando por violência sexual nas casas, que elas tenham coragem de denunciar, de buscar ajuda, que as mulheres que sofrem violência também, que elas também busquem um meio de denunciar, que elas busquem sair dessa situação de violência doméstica, porque isso é cuidar e é preservar também a vida e as crianças, porque os filhos estão dentro desse contexto, né? Então, buscar, porque a primeira coisa que vem startando uma violência que chega para a gente, olha, havia a denúncia, a senhora tem que ir lá fazer o boletim de ocorrência. Então, a justiça está aí para ser feita, que a gente busque essas ferramentas. Então, busque ajuda, não desista, não mate o seu filho. Se você está me ouvindo hoje,
é uma pessoa que passou por essa experiência traumática, que foi resgatada por Deus e que está aqui a serviço da vida. Contem sempre comigo, com o meu apoio, com as minhas orações. E obrigada você por ser jovem, tão simpática, e usar a tua voz aí como instrumento também de evangelização nesse programa, e transmito o meu abraço ao vereador Vitor Hugo. Muito obrigada, Zezé. Olha, eu agradeço em nome da Rádio Tropical Web Brasil, em nome do vereador Vitor Hugo, pela sua presença aqui, por compartilhar todo esse conhecimento. Que Deus abençoe e lhe dê muita força e energia para estar salvando ainda muitas vidas. Obrigada, Isis. E se quiserem, me sigam lá, zezéluz.oficial. Tem bastante conteúdo que eu sei que vai ajudar bastante vocês também. zezéluz.oficial no Instagram. Gente, um grande beijo, muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês tiverem curiosidade, siga a Zezé Luz nas redes sociais dela, sigam na rede Provida, siga a Rádio Tropical Web Brasil. Vocês também podem estar revendo a entrevista de hoje no YouTube. O site da rádio é www.radiotropicalwebbrasil.com.br. O telefone da rádio é 971591211. E não se esqueça, Rádio Tropical Web Brasil, você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Até a próxima quinta-feira. Até mais.